Bom, pessoal, vamos lá então, dando continuidade com a resolução do Bora Vencer, né? Vamos agora para a questão de número 16, que fala a respeito de uma questãozinha de geometria plana, bem legal, tá joia? A questão que caiu no Enem de 2012, é uma questão que fala de um círculo, a circunferência, beleza? Um quadradinho ali, então tem uma brincadeira bem legal de geometria plana aí. Dá uma paradinha no vídeo que a gente já volta com a resolução. Parou? Então, pessoal, como vocês viram aí, a gente vai ter, trata-se de um probleminha que fala de uma estátua, né, que vai ser apoiada em uma plataforma redonda, e esta estátua tem como base um quadradinho, beleza? Então é basicamente você analisar como que um quadrado, qual é a relação entre um quadrado e uma circunferência, para fazer com que a base do quadrado ela esteja completamente interna à circunferência. Então, se vocês analisarem, é mais ou menos essa figura daqui, né? Você tem a sua plataforma, que vai ser um círculo, né? Tem uma base circular, e a base do troféu ela é quadrada. Um detalhe importante: a base do troféu ela não pode extrapolar, não pode ficar com as quininhas para as pontas da mesa redonda. Você consegue visualizar? Né? A quininha do quadrado não pode ficar para fora. Então, o limite da relação entre a plataforma e o quadrado deve ser de tal forma que a base do troféu ela fique com dimensões de tal forma que os vértices do quadrado encostem na circunferência. A base pode ser menor, o quadrado pode ter lados menores, de tal forma que os vértices não fiquem encostados na circunferência, sem dúvida alguma, mas o limite vai ser esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar quando que vai ser exatamente igual, quando que vai ficar o quadrado, o vértice do quadrado encostando na circunferência, para a gente poder estabelecer a relação entre o raio da circunferência e o lado do quadrado. Para isso, vai aqui uma dica preciosíssima, galera. Um comentáriozinho que geralmente em problemas envolvendo corpos arredondados, geralmente é esta sugestão que mata a questão. O que eu falo corpos arredondados? Pode ser uma circunferência dentro de um quadrado, ou né, que a gente chama de circunferência inscrita no quadrado. Pode ser de um triângulo dentro de uma circunferência, nós chamamos isso de um triângulo inscrito na circunferência. Faz sentido, né? Pode ser também de uma esfera inscrita em um cubo, ou seja, uma bola de boliche dentro de uma caixa cúbica, mais ou menos isso. O que importa não interessa o tipo de problema. Apareceu algum objeto redondo com outra figura, geralmente a solução do problema está sempre em dois pontos. Quais são esses dois pontos? O primeiro é de se imaginar, é o centro da circunferência, ok? E o segundo, galera, o que você vai fazer é procure aquele pontinho que faz parte tanto do seu objeto redondo, neste caso da circunferência, e também faz parte desta outra figura aí do teu problema. Seja esta figura um quadrado, um triângulo equilátero, um cubo, um prisma, uma pirâmide, seja lá o que for. Procura o ponto da circunferência, que também é pontinho da outra figura. No nosso desenho, dá para perceber que o lugar onde os dois se encostam é bem aqui neste pontinho, não é verdade? Neste vértice que eu vou chamar de A. E aqui está o centro O. Agora, galera, o que você vai fazer? Liga os dois pontos. Você percebe que ao ligar os dois pontos, você vai ter o raio da circunferência? Peraí. Qual é a relação existente entre a circunferência e o quadrado? Você concorda que o diâmetro da circunferência vai corresponder à diagonal do quadrado? O diâmetro da circunferência vai corresponder à diagonal do quadrado? Aí você precisava ter uma pequena base de diagonal de quadrado, que é o quê? Considere um quadrado de lado L, ok? Como que a gente faz para descobrir qual é a medida da diagonal de um quadrado de lado L? Basicamente, aplicar o teorema de Pitágoras.
né? O quadrado da medida da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos. Como os dois catetos correspondem ao lado deste quadrado, você vai ter o quê? Que a diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Ou seja, farinha mais farinha, não são duas farinhas? Então, lado ao quadrado mais lado ao quadrado é 2 vezes o lado ao quadrado. Quem elevado ao quadrado dá 2L ao quadrado. Este quem vai ser L raiz de 2. Comumente a gente diz tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Tudo bem, tira a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter o quê? Raiz quadrada de D ao quadrado vai ser D, porque D é um valor positivo. A raiz quadrada de L ao quadrado também vai ser L, porque L é um valor positivo. E a raiz quadrada de 2 é 2. Sendo assim, a diagonal de um quadrado de lados medindo L é dada por L multiplicado por raiz de 2. Escrevendo isso no nosso problema, a diagonal corresponde a L raiz de 2. Mas a diagonal do quadrado não corresponde ao diâmetro da circunferência. E o diâmetro da circunferência não é o dobro do raio. Sendo assim, nós temos que o dobro do raio é L raiz de 2. Logo, R é L raiz de 2 sobre 2. Mas calma. Na verdade, o que nós temos não é que o raio tem que ser exatamente igual a isso. Ele seria exatamente igual a isso se eu tivesse a pontinha da base, né, da estátua encostando na circunferência. Mas na verdade, o raio tem que ser maior ou igual a esta medida para garantir que não vai ficar a pontinha para fora. Se ele for igual, encosta. Se o raio for maior, esta circunferência vai crescer. Ela crescendo, obviamente, a base vai ficar ainda dentro da circunferência. Sendo assim, na verdade a relação é que o raio deve ser maior ou igual a L raiz de 2 sobre 2. Só tem um detalhe, se você for nas alternativas, você não encontra esta alternativa. Mas perceba na alternativa A. Na alternativa A ele diz que R é maior ou igual a L sobre raiz de 2. No caso, você tinha que dominar o processo de racionalização dos denominadores, ok? Para você fazer o quê? Se você tem uma fração e você multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente. Ou seja, aquela coisa, né? 1 sobre 2 é a mesma coisa do que 2 sobre 4. Vocês sabem disso, né? Comer a metade de uma pizza ou 2/4 de uma pizza, você está comendo a mesma coisa. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente obtém uma fração equivalente de tal forma que o denominador vai deixar de ser um número irracional. Por isso que nós multiplicamos por raiz de 2 tanto o numerador quanto o denominador, e percebemos que vamos obter exatamente a relação que nós obtivemos com os nossos cálculos, que foi qual? De que o raio, no nosso caso encontramos igual, mas fazendo aquela análise do tamanho aqui, né, do comprimento, do diâmetro, tem que ser maior, tal, a gente obtém que o raio é maior ou igual a L raiz de 2 sobre 2. Sendo assim, o gabarito do nosso problema fica sendo exatamente a alternativa A, que diz que o raio deve ser maior ou igual a L sobre raiz de 2. É claro que esta questão não é lá das mais simples, sem dúvida alguma. Requer uma base muito consistente de geometria. No entanto, percebam que não é um conhecimento geométrico muito aguçado, muito rebuscado, que você tem que saber coisas do tipo apótema, relações métricas, ângulos, disso, daquilo, pirâmide, tronco. Não! Envolve um quadrado e uma circunferência, que são duas figuras que funcionam como base para o estudo de outros elementos geométricos. Beleza? Galera, um abraço, até a próxima. Fui! E aí pessoal, vamos nessa. Negócio seguinte, questão de número 17, bora vencer. Questão que caiu no Enem de 2013. É uma questão que fala a respeito de uma cerâmica, os lados de uma cerâmica, que ela diminui o seu tamanho. Questão clássica de porcentagem, né? Todo ano aparece uma porrada de questão de porcentagem. Vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha no vídeo aí para você se ligar como é que funciona esse esquema daí. Parou, parou, parou.
Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, ele disse que tem uma cerâmica 30 centímetros por 15 centímetros e ela perde 20 centímetros nas suas dimensões lineares, ok? Bom, coloquei aqui uma resolução tradicional, né, de quando a gente trabalha a porcentagem apenas usando regras de 3. Geralmente você acaba percorrendo um trajeto longo demais da conta. Beleza? Dá uma olhada aqui, esse trajeto longo. Você faz uma regra de 3, né? 30 está para 100%, assim como x está para 20%. Aí você multiplica cruzado até chegar em x igual a 6. Você faz uma outra regra de 3, 15 está para 100%, assim como y está para 20%. Multiplica cruzado para chegar em y igual a 6. A área antiga é 30 centímetros vezes 15 centímetros, ou seja, 450 centímetros quadrados. A área nova, de 30 você tirou 6 e de 15 você tirou 3. Então vai ficar 24 vezes 12. 24 vezes 12, para quem não tem hábito de fazer conta de cabeça, vai ter que fazer esses calculinhos aqui, é ou não é? Aí vai 24 vezes 12, 12 vezes 4 fica 8, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, e aí coloca um embaixo do outro, vai somando, e vai chegar no 288 centímetros quadrados. Calma, 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 ainda não terminou a resolução, por que não? Você ainda tem que fazer uma última regra de 3. Os 450 centímetros quadrados originais é o seu 100%. Os 288 centímetros quadrados, que é a nova área, equivale a x. Sendo assim, o x vai ser 288 vezes 100 dividido por 450. Ou seja, ainda falta fazer a divisão de 28.800 por 450. Você consegue visualizar que vai dar um pouco de trabalho, vai ou não vai? E aí, no final das contas, você obtém que o x é 64%. Ainda tem um peguinha. 64% não é a resposta, que ele não quer saber o tanto que a nova área representa da antiga, ele quer saber o tanto que esta área diminuiu. Se representa 64%, diminuiu 36%. Mas acompanhe o que nós vamos fazer agora. E se você não encarasse porcentagem apenas como regra de 3? Tem o retângulo A por B. Esqueça as dimensões do retângulo, ok? Normalmente, muita gente prefere trabalhar com números do que com letras. Mas olha o que acontece quando você compreende o que está por trás dos cálculos e não simplesmente baixa a cabeça e sai fazendo conta para chegar a algum número. Olha só, quando você interpreta cada operação matemática, você tem um retângulo A por B, ok? Beleza? Bom, ele diz que as dimensões lineares da figura reduzem em 20%. Gente, imagina, se você tem um abatimento de 20% do seu salário, vai sobrar quanto? Não sobra 80%? Se você tem um desconto de 20% no preço da televisão que você quer comprar, você vai pagar, você vai desembolsar por 80% da TV, concorda? Então, se vai ter uma redução de 20% nas dimensões lineares, o que vai sobrar vai ser 80% do que eu tinha. Sendo assim, a base vai medir 80% da base antiga e a altura vai medir 80% da altura antiga. Então nós temos que a área antiga era simplesmente o produto de A por B, ok? A área nova é o produto da nova base pela nova altura. Lembra daquela frasezinha? Que a ordem dos fatores não altera o produto? O que ela significa? Que você pode multiplicar na ordem que você quiser, meu querido. Multiplica do jeito que você quiser. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos organizar estes fatores e escrevê-los da forma 0,8 multiplicado por 0,8 multiplicado por AB. Por que isso? O que é 0,8 vezes 0,8? É 80% de 80%. E 80% de 80% dá quanto? 64%. Você pode fazer isso até como sendo 8 décimos vezes 8 décimos, né? Multiplicou, vai dar 64 sobre 100. Ou então, se você tiver hábito de fazer conta com números decimais, galera, é sério, é questão de hábito, é questão de treino. Mas um cálculo como esse é completamente atingível, que é alcançável para qualquer um de vocês, que vocês desenvolvam uma estabilidade. Se você ainda não tem problema. É uma questão de treino. Repito, precisa treinar.
Então o que vai acontecer? 80% de 80% dá quanto? 64%. E o que é A vezes B? Na área antiga? Ou seja, a área nova é igual a 0,64 multiplicado pela área antiga. Em outras palavras, a área nova representa 64% da área antiga. Coleguinha, me diz uma coisa. Se a nova área representa 64% da área antiga, quanto é que está faltando para chegar na área antiga toda? Ou seja, quanto é que está faltando para chegar lá no 100%? Você tem 64%, até chegar no 70% não falta 6%? E do 70 para o 100 não falta mais 30%? Sendo assim, diminuiu 36%. Percebam como a quantidade de cálculos fica muito menor. A grande vantagem de você desenvolver diversas formas de enxergar a matemática é que você vai se moldando às questões. De acordo com o tipo de questão, você fala, posso pensar desse jeito, daquele jeito vai ficar mais rápido. E se você vai ganhando este dinamismo, se você vai ganhando essa liberdade de raciocínio, galera, você não tem noção na quantidade de tempo que você consegue economizar na prova do Enem. Olha só, imagina você fazendo todos aqueles cálculos do início do vídeo e compare com os cálculos que você fez agora. Você consegue perceber como, apesar de envolverem letras, foi muito mais simples fazer a resolução desta forma? Repito, pode não ser simples para todos, mas saiba, é atingível para todos. A única diferença é que alguns já treinaram isso daqui, outros ainda não. Tá em tempo, galera, vamos nessa, vamos treinar, desenvolver habilidade com cálculos matemáticos, desenvolver habilidade para fazer conta de cabeça, porque desta forma, com certeza você vai ganhar tempo. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas no Enem não pode usar calculadora, né? E aí, como é que a gente fica? E o nosso hábito de anos apertando aqueles botãozinhos lá? Pois é, agora não dá mais. Agora não dá mais. Beleza? Então, ó, vamos botar a cachola para trabalhar, vamos colocar os neurônios para queimar aí, beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fui! E aí, pessoal, tudo certinho? Dando continuidade aí, bora vencer. Questão de número 18. Questão que caiu no Enem de 2014, fala a respeito de um carpinteiro, que ele quer fazer alguns ajustes nas dimensões da porta e tal. Dá uma olhadinha aí, jogo rápido. Parou! Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. A questão fala então de um carpinteiro, né, que ele faz portas, né, para os moradores lá, para os clientes dele. E aí você imagina uma porta com base B e altura H. O que ele diz? Os clientes começaram a solicitar portas mais altas. E aí ele resolveu dar um aumento de 1/8 na altura da porta. Só tem uma coisa: se você imaginar uma porta e você deixar a base da porta com o mesmo comprimento de antes, se você aumentar a altura, vocês concordam comigo que você vai aumentar a área desta porta? Mas ele quer que a área da porta não mude. Ele quer que a área da porta continue sendo a mesma área da antiga. Sendo assim, galera, pensa comigo. Se você vai aumentar a altura e você quer que a área continue a mesma, o que você tem que fazer com a largura dela? Você concorda que tem que dar uma encurtada na largura dela, aumentar a altura para fazer com que a área total continue sendo a mesma? Seria mais ou menos essa situação. Você tem a porta original de preto, base B, altura H. Você vai pegar a altura e vai aumentar, vai ficar este segmento vermelho. Para compensar, você tem que diminuir a largura, diminuir a base, para fazer com que a área continue sendo a mesma. A pergunta é: qual é a razão entre a nova base e a base antiga? Para fazer isso, acompanhe aqui. Ele quer que a área antiga seja igual à área nova, ok? A área antiga é base vezes altura, área de retângulo, número de quadradinhos que tem lá, né? Pega a base, multiplica pela altura, sou feliz. Agora presta atenção no que a gente vai fazer aqui. Como é que você dá um aumento de 1/8 em cima de alguma coisa? Você não tem um inteiro e aumenta 1/8? A ideia é tratar frações equivalentes. Como assim frações equivalentes? Um inteiro, gente, você concorda que podem ser duas metades?
3 terços, 4 quartos, 5 quintos. Pensa numa pizza média, 6 fatias de 1/6, 6 cestos, não dá 1 inteiro também? Só tem um detalhe, ele não quer dar um aumento de 1/8? Então qual é a sugestão? Pense em um inteiro com denominador 8. Por que denominador 8? Ele não quer dar um aumento de 1/8? Então pense em um inteiro com denominador 8. Quanto que seria um inteiro com denominador 8? 8/8, né? Uma pizza grande, tem 8 fatias, cada fatia é 1/8. 8/8, né? Uma pizza inteira. Então, você tem 8/8 e acrescenta 1/8. Você concorda que você vai ficar com 9/8 da altura antiga? Tudo bem? Então vamos lá, agora dá uma olhada aqui. A nova área vai ser a nova base. Como que eu vou calcular a nova base? É a base antiga multiplicado por alguma coisa, dando um aumento ou uma diminuição, multiplicado pela nova altura. Quem é a nova altura? É a altura antiga multiplicado por 9/8, ok? E o que ele quer no problema? Ele não quer que o produto disso tudo seja igual à área antiga, não é isso? Ele quer que o produto disso tudo seja exatamente igual à área antiga. Agora dá uma olhada aqui, gente. Eu coloquei até um joguinho de cores aqui para vocês perceberem. O que é este B pretinho multiplicado por este H? Base vezes altura, não é a área antiga do retângulo preto? Gente, para este cálculo todo ser igual a base vezes altura, você concorda que o produto de 9/8 por este número misterioso, que eu não sei que número é esse, tem que ser igual a 1 para ficar 1 vezes base vezes altura? A pergunta é, qual é o número que multiplicado por 9/8 dá 1? Pensa, 9/8 multiplicado por quanto dá 1? Você concorda que você tem que simplificar o 9 de cima e o 8 de baixo? Como é que você vai simplificar o 9 de cima e o 8 de baixo? Esse número misterioso tem que ser quando? Tem que ser 8 nonos. Por que 8 nonos? Ó, 9 dividido por 9 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, se a altura fica multiplicada por 9/8, o que eu tenho que fazer com a base para continuar sendo a mesma? Multiplicar por 8 nonos. Só explorando um pouco mais. E se a altura recebesse um aumento de 1/5? 5 quintos mais 1/5 não vai dar 6 quintos? Gente, se você multiplica a altura por 6 quintos, você tem que multiplicar a base por quanto? 5 sextos. E se você multiplicar a altura por... E se dá um aumento de 5 sextos? Calma. Você tem 6 sextos mais 5 sextos, vai para 11 sextos. Se a altura ficou multiplicada por 11 sextos, a base tem que ficar multiplicada por 6 onzeavos. E assim sucessivamente. Então o que a gente fez aqui nessa questão? Ah, galera, se a altura fica multiplicada por 9/8, o que você tem que fazer com a base? Multiplicar por 8 nonos. Sendo assim, a nova base é 8 nonos da base antiga. O que ele quer saber? Ele quer saber a razão entre a base nova e a base antiga. Faz a divisãozinha. Você concorda que o resultado vai ser exatamente 8 nonos? Em outras palavras, a razão entre a base nova e a base antiga é exatamente este número misterioso pelo qual a base antiga deve ser multiplicada para fazer com que as áreas sejam as mesmas. Isso daí é um raciocíniozinho que, se você der uma olhadinha na parte de porcentagem, quando você estiver estudando aí nos seus estudos e tal, se você der uma olhadinha na área de porcentagem, você vai perceber uma ideia de aumento percentual, desconto percentual, tem tudo a ver com isso, mas acontece que a parte de porcentagem tem tudo a ver com frações. Quando você mistura os conhecimentos, você percebe que eles vão se ajustando, eles vão se ajudando, e aí tudo começa a fazer sentido pra gente. Beleza? Pessoal, um forte abraço, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, vamos nessa então. Questão de número 19, bora vencer, beleza? Questão caiu no Enem de 2009, tá joia?
Dá uma olhadinha aí, é uma questão que fala de umas bolinhas de vidro que você coloca dentro de um copinho de água e tal, e fica verificando o tanto que aumenta para descobrir uma relação entre altura e coisas desse tipo, beleza? Dá uma olhadinha aí, parou? Bom pessoal, vamos lá então, questão de número 19, ela pede para você encontrar o nível que a água vai alcançar em função do número de bolas. Sendo assim, qual a análise que a gente tem que fazer no início? Percebam que a cada 5 bolas que você coloca a mais, o nível que era de 6,35 centímetros com 5 bolas, com 10 bolas ele passa para 6,70 centímetros, ou seja, acrescentamos 5 bolas, o nível aumentou 0,35 centímetros. E aí você percebe que se aumentar mais 5 bolas, vai aumentar 0,35 centímetros novamente. Ou seja, vocês conseguem perceber que a cada acréscimo de uma bola, o nível vai aumentar sempre a mesma coisa? Isso nos indica que a expressão que vai dar a altura em função do número de bolas vai ser dado por um polinômio de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Você vai ter um termo constante que, independentemente da quantidade de bolas, você atinge aquele valor, e depois vai ter um termo que varia de acordo com a quantidade de bolas. Para descobrir quais serão esses termos, o que nós podemos fazer? Dá uma olhada. A cada 5 bolas, o nível sobe 0,35 centímetros. Gente, se colocando 5 bolinhas, o nível sobe 0,35 centímetros. Para eu descobrir quanto que o nível sobe a cada uma bolinha, você concorda que é só dividir o 0,35 por 5? 35 por 5 dá 7, então 0,35 por 5 vai dar 0,07 centímetros. Vocês concordam? Sendo assim, como é que a gente faz para descobrir a lei de formação? Galera, se com as 5 bolas dá 6,35 centímetros, se você retirar as 5 bolas, você concorda que o nível vai diminuir 0,35 centímetros? Ou seja, com nenhuma bola, o nível vai ser de 6 centímetros, não é verdade? Com nenhuma bola, ou seja, retirando as 5 bolas, o nível vai ser de 6 centímetros. Sendo assim, você tem que o nível inicial é de 6 centímetros e a cada uma bola que você aumenta, o nível sobe 0,07. Sendo assim, a altura vai ser dada por 6, que é a altura inicial, mais 0,07 multiplicado pela quantidade de bolinhas. Se colocar uma bola, aumenta 0,07 uma vez. 2 bolas, 0,07 duas vezes. E assim sucessivamente. Daí, inclusive, nós temos o hábito de chamar o cara que fica sozinho, sem o X, de taxa fixa, que é um valor fixo, independentemente da quantidade que o X assume, do valor que o X assume, e mais uma taxa de variação. Por que taxa de variação? Porque a cada aumento de uma unidade em X, ou seja, a cada acréscimo de uma bolinha, o nível sobe 0,07 e é só correr para o abraço. Beleza? Pessoal, presta atenção nessa questãozinha que ela fala de função polinomial de primeiro grau, e normalmente função polinomial de primeiro grau, se você simplesmente pega a interpretação de adição, subtração, multiplicação, divisão, se você sabe só interpretar as operações básicas, principalmente compreender o que significa dividir, você estabelece relação com a tangente, que não é cateto oposto sobre cateto adjacente, isso é só como que calcula. A tangente, na verdade, é quando você anda uma unidade para frente, o tanto que você sobe. Mas isso daí a gente pode comentar posteriormente, tá joia? Mas só que se você estabelece essas conexões, galera, ó, questão de função afim, você consegue fazer a maior parte delas mentalmente, óbvio, treinando. Temos que treinar inicialmente as operações básicas, ok? Galera, até a próxima. Fui! E aí, galera, vamos nessa. Questão de número 20, bora vencer. Questão que caiu no Enem de 2014, que fala de uma pessoa que vai comprar lá um produto
numa loja e tal, leva uma graninha, beleza, aí o produto fica mais caro, leva um pouco menos. Dá uma lidinha aí, jogo rápido, dá uma paradinha no vídeo que a gente já vem com a resolução. Parou? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a questãozinha então, ele fala de uma pessoa, né, que sempre vai comprar um determinado produto, o produto custa R$10 e diz que ele sempre leva uma graninha a mais, beleza? R$6 a mais no caso, ok? E aí depois diz que esse produto ficou 20% mais caro. Peraí, custava 10, 20% de 10 é 2, não é verdade? 10% é 1, então 20% é R$2. Então custava 10, passou a custar R$12. E desta forma, ele não tem troco. Quando aumentou 20%, não tem troco, só tem uma coisa. Ele não continua levando a mesma quantidade. Ele leva 2 unidades a menos. Natural, né? Se o preço aumentou, com o mesmo dinheiro que você levava, você vai comprar menos. A gente sabe disso, ok? A questão é, quanto que ele levava? Vamos ver? Se você montar a equaçãozinha, você vai perceber que o valor que ele leva no bolso é V, a quantidade normal, né, que ele compra é N. Sendo assim, o valor que ele leva no bolso antes do aumento, como cada unidade custa R$10, ele levava 10 multiplicado pela quantidade que ele levava, mais os R$6 para eventualidades. Tudo bem? Só tem um detalhe. Quando aumentou 20%, o preço não é mais R$10, é R$12. Acontece que ele não leva mais N, ele leva N menos 2. E ele diz que o dinheiro batia cravado, ou seja, o valor que ele leva, como não alterou o valor, pode ser escrito também da forma 12 vezes N menos 2, que é o preço novo multiplicado pela quantidade nova de unidades que ele consegue levar. Então você vai ter um sisteminha com 2 equações, 2 incógnitas, ok? E você pode resolver esse sisteminha. Se você já tem V e V, é só igualar as 2 equações, você vai descobrir a quantidade N. Então vamos lá? 10N mais 6 vai ser 12 vezes N menos 2, né? Fazendo a distributiva, você vai ter que 10N mais 6 é 12N menos 24, ok? Deixando N em todos os termos com a variável N do lado direito da equação, só para ficar com coeficiente positivo e evitar multiplicar por menos 1, essas coisas, 12N menos 10N vai ser 2N, mais 6 mais 24 vai ser 30. Se 2N é 30, quanto vale N? 15, não é verdade? Mas ele quer saber o valor de N? Não, ele quer saber o valor de V. Só tem um detalhe. Quem é V? Não é 10N mais 6 ou 12 vezes N menos 2? Você pode utilizar uma ou outra. No caso aqui nós utilizamos a primeira expressão. Se N é 15, 10 vezes 15 dá 150. 150 com 6 vai dar 156. Esse é o tipo de questão que você sai dela dizendo: acertei. Quer ver como eu acertei? Coloca 15 aqui. 15 menos 2 dá 13, 13 vezes 12, é fazer o calculinho lá, vai dar 156, e realmente, aqui ele leva 15 a R$10, mais os R$6 que sobra, 156, aqui ele vai levar 15 menos 2, vai dar 13, ele vai levar 2 unidades a menos, e 13 vezes 12 dá os mesmos R$156. Tudo bem? Só tem uma coisa, talvez alguns de vocês podem ter imaginado: poxa, essa questão é até tranquila, até de boa, dá pra gente resolver e tudo. Só tem um detalhe: e se eu disser que dava para fazer de cabeça? De cabeça? Sim, para quem tem habilidade com os números, ou seja, para quem treina a ficar fazendo cálculos mentais, olha só o que você pode fazer. Vamos ver como é que dá para fazer mentalmente, sim? Acompanha, acompanha. Sossega na cadeira aí, relaxa, solta o lápis e só acompanha. Gente, olha só. Se ele diz que a R$10 sobram R$6, ou seja, a R$10 a unidade, ainda sobra mais R$6, que é R$6 que ele leva de lambuja,
Imagina, uma unidade só custaria R$10. Duas, 10 vezes 2. 3, 10 vezes 3. Gente, se for 27, vai ser 10 vezes 27, que dá 270. Em outras palavras, a quantidade que ele gasta com o produto não é um valor que termina em zero, porque é um múltiplo de 10. Pega um cara que termina em zero e soma 6. Não vai terminar em 6? Em outras palavras, a quantidade que ele carrega é um número que termina em 6, pode ter certeza. Só nisso daí você manda duas alternativas aí que terminam em 4, você manda duas alternativas para o espaço. Só tem um detalhe, ele não diz que quando fica R$12, ele não sobra. O que significa dizer? 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3. 12, 24, 36, 48, ou seja, o que significa dizer isso? Significa dizer que tem que ser um múltiplo de 12. Gente, dá uma olhada aí. Qual é a única alternativa que dá para dividir por 12 e o resultado é inteiro? E é 6 unidades depois de um múltiplo de 10, ou seja, termina em 6. Das alternativas, a única que dá para dividir por 12 e termina em 6 é quem? 156. É ou não é? Ah, professor, não quer pensar nisso antes. Calma. O que importa não é daqui para trás. O que importa é daqui para frente. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente para que você adquira este tipo de habilidade. E vai aqui a minha sugestão. Começa a treinar a fazer cálculo mentalmente, que você vai perceber. Talvez você esteja, ai meu Deus do céu, fazer cálculo de cabeça. Já está enchendo o saco com isso. Gente, eu estou enchendo o saco com isso é porque você não tem noção do quão mais veloz fica o seu raciocínio caso você desenvolva a habilidade de fazer cálculos mentais. Testa, que você vai ver. Você vai aprender conteúdos mais complexos numa velocidade assustadoramente maior. Beleza? Galera, abração, até a próxima. Fui!